Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos dar um passo muito importante no nosso estudo de análise combinatória, porque nós vamos debater agora com uma certa profundidade, algo meio filosófico, vocês vão perceber, dois estilos de problema de contagem distintos, mas cujo limiar que separa um do outro é muito tênue, é muito curto. É muito difícil essa interpretação do que é um e o que é outro. Esse é um momento da matemática em que você vê o quanto você se dedicou nas suas aulas de português de interpretação de textos pode ser importante para você em outras áreas. E na matemática esse é o momento. Eu costumo dizer que aqui para separar arranjo de combinação, que é o tema da aula de hoje, é mais importante a sua capacidade em português de interpretação de textos do que a sua habilidade matemática em fazer contas. Para isso, eu trouxe dois exemplos, vocês olharem muito parecidos, e nós vamos observar como é que fica a resolução dos dois, para vocês entenderem bem qual é essa diferença, e depois a gente vai fazer um monte de exercícios, que é o único jeito de treinar bem isso aqui. A ideia é a seguinte: imagine um prédio ou um condomínio que tenha 3 casas ou 3 apartamentos. Uma das casas é a minha, e as outras 2 casas são ocupadas por 2 vizinhos. E quando você vai comprar um apartamento num prédio, ou num condomínio, uma casa num condomínio, às vezes você tem opções ali, esse apartamento te dá direito a 2 vagas, a 3 vagas. Esse outro apartamento te dá direito a 1 vaga. Então nós vamos supor o seguinte: o apartamento que eu comprei no prédio é um prédio com 3 apartamentos, simples. O apartamento que eu comprei, ele me dá direito a 2 vagas. E o apartamento que meus 2 vizinhos compraram, cada um deles dá direito a 1 vaga só. Tudo bem? Então eu quero pensar em 2 problemas. Imagina lá no começo dessa operação, vai ter que ser feito o sorteio das vagas desse condomínio. Então me ajudem só. A primeira pergunta que eu quero fazer é: de quantas maneiras eu posso escolher minhas 2 vagas em um prédio com 6 vagas? Certo? Aí, esquecendo que isso aqui aconteceu, não é para pensar temporalmente, imaginar que eu já escolhi, não. Eu tenho um outro problema. Se não fosse eu escolhendo primeiro, se fossem os vizinhos escolhendo primeiro, de quantas maneiras meus 2 vizinhos podem escolher 2 vagas no mesmo prédio? Ou seja, continuando em um prédio com 6 vagas. Tem 6 vagas ali no total, eu tenho direito a 2. Se eu for o primeiro a escolher, de quantas maneiras eu posso escolher? E se meus 2 vizinhos forem os primeiros a escolher, de quantas maneiras eles podem escolher? Vocês notaram que no primeiro momento os 2 problemas parecem idênticos? De quantas maneiras eu posso escolher 2 vagas em um prédio com 6? Espera aí, tem 6 vagas, eu preciso escolher 2. Tá bom, já sei como fazer. Princípio multiplicativo, vejam só. Eu tenho que escolher 2 vagas. Num primeiro momento, quando eu for escolher, tem 6 disponíveis. Então eu tenho 6 candidatos para escolher essa vaga aqui. Correto? E uma vez agora que eu já escolhi a primeira, quando eu for escolher a segunda, vai ter só 5 disponíveis. 6 vezes 5, 30. Vou deixar para terminar a conta depois. Agora olha o outro problema. De quantas maneiras meus 2 vizinhos podem escolher suas 2 vagas, sendo uma de cada, no mesmo prédio? Aí esquece esse pedaço, tá? Como eu falei para vocês. Não é para supor que eu já escolhi minhas 2. Não, voltei lá para o começo de novo. Pensei numa outra situação que meus vizinhos são os primeiros a escolher. Fala, pera lá. Eu tenho meus vizinhos, preciso escolher 2 vagas. Quando o primeiro vizinho for lá fazer a sua escolha, ele vai olhar e falar: olha, tem 6 disponíveis. Então eu tenho 6 candidatos de vagas para ele escolher. Uma vez que o primeiro vizinho já escolheu qual é a vaga dele, chegou agora o segundo, falou: vou escolher a minha. Como já tem uma escolhida, existem 5 candidatos para outra vaga. 6 vezes 5 também. Vejam que até agora a resolução do problema está absolutamente idêntica. E eu não terminei a conta justamente porque um deles está errado. Eu não posso só fazer isso aí, tem uma interpretação a mais para colocar em um deles. E essa interpretação é bem simples. Vamos supor que essas vagas são nomeadas com as letras A até F. Então no meu prédio aqui, as 6 vagas são as vagas A, B, C, D, E, acabou, e F. São essas 6 vagas que eu tenho ali. Suponha que numa situação qualquer aqui, eu estava lá escolhendo as minhas vagas, que eu tenho 2. E aí eu escolhi primeiro a vaga A e depois a vaga B. Certo? Agora suponha que eu fiz diferente, que eu estava chegando ali para ver as vagas no sentido contrário, e eu escolhi o contrário. Eu escolhi primeiro a vaga primeiro a vaga B e depois a vaga A. Interpretem essas 2 situações comigo. Se eu escolher primeiro a vaga A e depois a vaga B, tem alguma diferença do que se eu tivesse escolhido primeiro a vaga B e depois a vaga A? Nenhuma.
É exatamente a mesma situação, porque as duas vagas são minhas, gente. Para pensar. Se alguém perguntasse para mim, Cadu, quais são as duas vagas do seu prédio? E eu respondesse, as minhas vagas são A e B. Aí apareceu outra pessoa, Cadu, quais são as duas vagas do seu prédio? As minhas vagas são B e A, é a mesma coisa, as duas vagas são minhas. A ordem com que eu falei as duas não muda nada. A propriedade das duas continua sendo minha, independente da ordem com que eu as escolhi. Porque o meu apartamento me dá direito a duas vagas, tanto faz a ordem que eu falei. Agora imagina nessa situação se a mesma resposta é verdadeira. Não é. Porque lembra quando eu estava escolhendo a primeira vaga, eu falei que era o primeiro vizinho, são pessoas distintas, hein? E aqui era o segundo vizinho? Então vamos falar que é o meu vizinho de cima e o de baixo. Se eu falar que o vizinho de cima está na vaga A e o vizinho de baixo está na vaga B, isso é diferente do que falar que o vizinho de cima está na vaga B e o vizinho de baixo está na vaga A. Vou dar um tracinho aqui, ó, cima e embaixo. Nessa situação aqui, a ordem com que as vagas foram escolhidas muda completamente o problema. Vocês estão vendo então que a questão não está na matemática, está na interpretação de texto, e você entender se aquela situação faz a ordem com que os termos foram escolhidos ser relevante ou não ser relevante, faz toda a diferença. E o que separa um problema de um tipo desses com o problema do outro são dois nomezinhos. Esses problemas de escolha, quando a ordem dos elementos não é relevante, isso é um caso em que a ordem não é relevante. Por que não é relevante? Porque ao mudar a ordem, nada muda. Esse tipo de problema chama-se combinação. E o tipo de problema idêntico a esse, mas que a ordem de escolha dos elementos é relevante, chama-se arranjo. O arranjo você já sabe resolver. Tudo que nós já fizemos com o princípio fundamental da contagem eram exemplos de arranjos. Porque lá a ordem das escolhas dos elementos sempre importava. Lembra? A gente fez muito anagrama. No anagrama é justamente a ordem que importa. Então, quando você tiver um arranjo, você pode resolver esse arranjo pelo princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Já vou adiantar que essa vai ser minha estratégia preferida em quase todos os casos. Ou seja, essa resolução já acabou. É só fazer o princípio fundamental da contagem. A resposta desse problema é 30. Existem 30 composições que esses meus dois vizinhos podem fazer. Ou você pode fazer pela fórmula do arranjo, que você indica assim, ó. É um A maiúsculo, seguido de dois subíndices, n, p. Vejam aqui, ó. A, subíndice n, p. Onde n é o total de elementos que você possui e p é quantos você quer escolher. E a fórmula do arranjo é essa aqui, ó. Vocês vão ver que eu quase nunca vou usar, tá? É n fatorial dividido por n menos p fatorial. Essa é a formulazinha que te dá um arranjo. Nesse exemplo aqui de cima, isso aqui é um arranjo, o arranjo que eu tenho aqui é um arranjo do tipo A 6,2. O que é A 6,2? É um arranjo de 6 elementos dos quais eu quero escolher 2, de 6 vagas das quais eu quero escolher 2, me importando com a ordem. Então, ó, como seria essa fórmula? Em cima é o n fatorial, que é 6 fatorial, dividido, olha a parte de baixo, é n menos p fatorial. N menos p dá 4, então dividido por 4 fatorial. Aí eu vou deixar para vocês. Simplifique esses fatoriais aqui para você ver. Ó. Se você for desmembrando o 6 fatorial, nós vimos isso na semana passada. Você vai conseguir desmembrar ele, ele vai cancelar até o 4 fatorial. Vai sobrar em cima só o 6 vezes 5, que dá os mesmos 30 que nós encontramos ali na resolução superior. Só que muito mais fácil assim, né? Bem mais fácil. E a questão do lado de cá? A questão do lado de cá já é um pouco mais complexa, já é um pouco mais profunda. O que eu preciso fazer aqui, essa resolução não está certa, mas ela também não está completamente errada. Eu posso só tentar consertar o meu problema. Porque se eu já vi pela resolução do lado de cá, que se eu deixar só 6 vezes 5, eu estou dizendo implicitamente que a escolha AB é diferente da escolha BA. Mas espera lá, o que é AB e BA? Não são as permutações das minhas duas vagas? Se eu deixar assim, eu estou permitindo que as duas vagas permutem. O que eu quero fazer daqui para cá é simplesmente proibir que as vagas permutem. Para pensar um pouquinho. Se eu tenho dois elementos, quantas são as permutações de dois elementos? Nós vimos isso na semana passada. Permutação simples é n fatorial.
No caso, o meu n, a quantidade de elementos que eu tenho aqui é 2. Não o n da fórmula, tá? A quantidade de elementos que eu tenho. Então eu tenho 2 elementos. Se eu não quero permitir que eles permutem, para impossibilitar a permutação deles, é só dividir pela permutação. Ou seja, como que eu resolveria essa conta para ela ficar correta? Eu faria a conta desse formato mesmo, errada, e quando chegasse aqui eu ia falar, mas espera aí, a ordem não importa. Então eu vou desabilitar as permutações, porque se deixar assim eles estão permutando. Para desabilitar a permutação de 2 elementos, é só dividir por 2 fatorial. Esse resultado vai dar 30 sobre 2, que é 15. Ou seja, se as duas vagas forem minhas, eu tenho 15 maneiras de escolher essas duas vagas, fazer a minha composição. De forma geral, uma combinação, você pode fazê-la pelo princípio fundamental da contagem, dividido pela permutação dos seus elementos que você escolheu. Agora eu já vou usar o n e o p da fórmula, tá? O n é o total de elementos, p é quantos eu escolhi. Então, o princípio fundamental da contagem, dividido por p fatorial, e a fórmula seria essa aqui, ó. Cn,p é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial, e aqui na parte de baixo tem outro p fatorial multiplicando. Se vocês observarem, tanto por esse caminho aqui, ó, sem fórmula, quanto pelo caminho de baixo com fórmula, a única diferença que você tem foi a inserção de um p fatorial embaixo, ó. Vejam, aqui é p, princípio fundamental da contagem, por p fatorial. Aqui não tem o p fatorial. Aqui a fórmula do arranjo, n fatorial sobre n menos p fatorial. Aqui também, só que tem um p fatorial colocado a mais aqui embaixo. Eu sei que pode parecer confuso no primeiro momento essas duas, pode dar um pouco de insegurança para a gente, mas assim que a gente começar a treinar vários problemas, vocês vão começar a se adaptar com situações muito características, quando a ordem sempre importa, quando a ordem nunca importa. E nós vamos ficar agora uma grande parte do tempo desse curso fazendo exercícios de análise combinatórias que exigem escolhas, só para a gente decidir se aquilo é um arranjo, se aquilo é uma combinação e qual estratégia de resolução nós teremos para cada um deles. Tudo bem? Por enquanto é isso, pessoal. Tchau, muito obrigado e até semana que vem.